Cumprimento a todos com graça, saúde e paz. Sejam todos e todas bem-vindos em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor por mais uma quarta-feira abençoada, quarta-feira de estudo, quarta-feira de louvor, de adoração, de oração. Agradecemos a Deus por essa oportunidade tão especial que Ele nos concede como igreja do Senhor, de estarmos aqui na sua presença para glorificar e para bendizer o seu santo nome. Amém? Nós vamos nesse momento ler a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 10, verso 47. Você pode acompanhar a leitura aí na sua tela. Logo em seguida nós estaremos orando e já assim passando para o ministério de louvor. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Assim, oremos. Pai bendito e eterno, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez poder juntos com a família IBNC, com os amigos, os parentes dos irmãos, através do YouTube, ó Deus, poder compartilhar o culto, a mensagem e assim a tua igreja também, Senhor, em casa também como igreja, te louvando, glorificando e bendizendo o teu nome. Que o Senhor possa receber, ó Deus, os louvores, que o Senhor possa receber, ó Deus, as orações e a gratidão do nosso coração. Continua conosco, Senhor, nos ajuda, que a tua mensagem, que a tua palavra lida, que a tua mensagem cantada, que a tua mensagem pregada, ela de fato surta o efeito para o qual ela foi assim, para o qual ela é necessária. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, muito obrigado pela vida dos irmãos que trabalham na produção de filmagem, o diácono Wendel, juntamente com o Josias. Queremos te agradecer pelos teus filhos que vêm participar, usando os instrumentos, os microfones, para juntos aqui poder louvar o teu nome. Queremos te agradecer por tua igreja, Senhor, que durante toda esta semana e até o final desta semana ainda estará dirigindo programações, cultos para a glória em nome de Jesus. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. O Ministério de Louvor está com a oportunidade. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos, antes de nós iniciarmos a cantar, convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar, nós vamos interceder nesse momento pela nossa igreja, uns pelos outros. Feche os seus olhos. Santo, eterno Deus maravilhoso, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. Mais uma vez, mais uma quarta-feira, Senhor, ansiando por mais de ti, ansiando, Senhor, por te encontrar, por receber a tua palavra, por receber o teu amor e a tua correção através da tua palavra. Ó Deus, e nesse momento nós apresentamos a ti cada irmão, Senhor, que está nesse momento em seu lar, que está conosco, aqueles que estiverem nos ouvindo, que estiverem participando desse culto, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa estar nos lares, abençoando, Senhor, trazendo a paz, trazendo a cura, Deus. Ó Deus, aqueles que por algum motivo não estiver cultuando nesse momento, que o Senhor possa estar contemplando as necessidades, ó Deus. Que o Senhor possa estar ajudando, Senhor, trazendo a cura para aqueles que estiverem enfermos, ó Deus. Aqueles que estiverem trabalhando, que o Senhor possa estar cuidando, Deus. Abençoa os nossos pastores, ó Deus. Abençoa o pastor James, que nesse momento tem se colocado como sacerdote da tua casa, que tem saído do seu lar, que tem até mesmo se exposto a esse momento, mas pelo amor à obra, Deus. Abençoa, Deus, o pastor Crispim, que também tem feito a obra lá de forma online. Ó
Ó Deus, abençoa os outros pastores, o pastor pai de Mateus, esqueci o nome agora. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a vida dele. Que o Senhor possa estar abençoando a família dele, ó Deus. Que o Senhor possa estar contemplando as necessidades, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. E ser com essa igreja, ó Deus. Ser com as necessidades dessa igreja. Sabemos que o Senhor está conosco. Que as tuas promessas, elas não nos deixam desamparados. Que as tuas promessas não nos deixam abatidos, por mais que muitas vezes nós estejamos tristes. O Senhor tem sido fiel e tem mostrado que está conosco. O Senhor é o Deus de promessas. Nós vamos louvar nesse momento, exaltando o nome dele, exaltando o nome do Senhor Jesus e adorando ao Senhor Jesus. Sim, Senhor, que tu estás conosco, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos
aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Tu quer estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render Te adorar, junto, sim, tudo que há em mim, quero te ofertar. quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou Apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, Adorarei. adorarei somente a ti, Jesus. Te adoro, Senhor. Exaltamos, ó Deus. Fica perto, quero estar. Perto quero estar, Junto aos teus pés, Senhor. junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei Somente a ti. somente a ti, Jesus. Aleluia. Temos vivido dias onde essa canção ela tem que ser vivida, não só cantada. Por quantas vezes nós entramos na igreja ou até mesmo de nosso lar e cantamos: te louvarei, não importam as circunstâncias.
Esse é o momento de viver, esse é o momento de viver o que nós cantamos. Talvez o inimigo ele pensasse que fosse parar a igreja por conta de uma pandemia. Talvez ele pensasse, não, esse é o momento da igreja se fortalecer e louvar e exaltar o nome do Senhor, para que quando tudo isso passar, nós estejamos aqui juntos, fortes, e esse lugar vai ficar pequeno, não por causa de pessoas, mas por causa da presença do Senhor que se fará. Mas enquanto isso, o dia não chega, você pode adorar aí na sua casa, você pode exaltar o seu lar. Nesse momento é o templo do Espírito Santo. Adore a Ele, exalte o nome dEle. Não importa qual seja a circunstância, eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes é fácil falar para quem está aqui, eu sei, mas o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de tudo, Ele está no controle da situação. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adoramos, Senhor, te adorarei, somente a ti, Jesus. Preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Serafins que cobre o rosto ante a ti. Aleluia. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Tudo santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. tua presença é o meu prazer, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, Sim, Senhor. escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença meu prazer. só tua graça me basta, Tua presença meu prazer.
Deus. A tua presença é o nosso prazer, Senhor. Não existe outro lugar melhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Amém. Só uma correção, pastor Edson, que eu esqueci o nome no começo. Pastor Edson. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Amém? Graças a Deus por esse momento de inspiração musical. E nós vamos, neste momento, ler a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 10. E aí vamos ler do verso 46 até o 52. Está aí na sua tela, você pode acompanhar. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se e de um salto, e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Dentre tantas atitudes de fé e de perseverança, esse texto que nós lemos aqui, ele de fato nos inspira, não é? Está aqui o registro de uma passagem, e esta passagem, ela, como eu falei, ela nos inspira, não é? Nos leva de fato a aumentar a nossa fé e a crer que Jesus é aquele que ouve a nossa oração. No verso 46 diz que Jesus, e foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, ou seja, Jesus em sua peregrinação, no seu ministério de evangelização, Jesus sempre atraía multidões. Muitas pessoas seguiam Jesus, porque Jesus, não apenas pelos milagres que ele operava, pelos sinais que aconteciam por intermédio de Jesus, mas pela palavra que curava a alma, pela palavra que libertava, pela palavra que libertava e que liberta, pela palavra que transforma, pela palavra que é capaz de mudar a natureza de qualquer ser humano, seja ele qual for. Não importa. Jesus é aquele que nos fez, ele nos conhece, e se a pessoa se entregar para ele de verdade, ele é aquele que transforma, ele é aquele que muda. De vez em quando nós ministramos aqui, nós citamos exemplo de alguns irmãos, e um deles, a irmã Carminha, né? Nossa querida irmã Carminha, ela sempre dizia: olha, antes de eu aceitar Jesus, eu era muito braba. Pense numa baixinha braba. Não era a irmã Carminha. Ela dizia que quando os meninos jogando bola, que a bola caía no seu quintal, ela rasgava a bola, pegava a faca, cortava, né? Mas depois que a irmã Carminha teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada. E as pessoas da sua comunidade passaram a ver uma nova vida, um novo testemunho na vida da nossa irmã Carminha. E não somente ela, tantos outros,
não é? Que se nós fôssemos aqui falar de cada irmão, não é? Nós iríamos passar aqui muito tempo. E o texto diz que Jesus com seus discípulos e numerosa multidão. Então era de fato, não é? Muitas pessoas. E diz que Bartimeu, o cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Observe que este homem aqui, ele era mendigo e cego. Obviamente que quem nascia já com um defeito dessa natureza, né, normalmente qualquer deformidade, ela era uma influência para que aquela pessoa não pudesse trabalhar, né? Era difícil e de fato um cego, né, na ocasião. Hoje, graças a Deus, as pessoas que são portadoras de algumas deficiências conseguem trabalhar e trabalhar com maestria, né? Trabalha de fato com uma capacidade incrível. Mas aqui a opção dele, né, era mendigar. Tudo que indica era de uma família pobre, sem recurso. E aqui ele estava assentado à beira de um caminho. E a Bíblia diz que cego e mendigo. Nós podemos também fazer uma comparação, né? Tomar como se fosse uma parábola para tirar um ensinamento espiritual deste homem. Assim como este estava à beira do caminho, sentado, mendigando e cego, existem muitas pessoas que espiritualmente estão assentados à beira do caminho. Pessoas que espiritualmente estão cegos, com os olhos carnais enxerga tudo, mas com os olhos espirituais estão cegos, mendigando. A Bíblia fala que certa vez Pedro e João ia entrando no templo para fazer a leitura, né? Realizar o culto, e havia um homem aleijado desde nascença na porta, e ele estendeu a mão e esperava receber de Pedro, e Pedro disse: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem se levantou. Ele estava mendigando, queria receber talvez uma moeda para comprar um pão, um alimento, mas muito mais do que o alimento para o corpo, aquele homem precisava da sua libertação. E através de Pedro, como instrumento de Deus, ministrou uma palavra de cura, e aquele homem se levantou e agora entrava no templo, glorificando e exaltando a Jesus. Aqui este homem está assentado à beira do caminho, cego, mendigando, esperando que alguém use de misericórdia e lhe dê alguma coisa. Assim é a humanidade que está olhando para todo este mundo, mas não enxerga Deus. Vive mendigando. Muitos são abastados, mas vivem na fome espiritual. O estômago muitas vezes está cheio, a geladeira, os armários, a conta bancária, mas vive esmolando, porque não tem paz, não tem alegria, não tem esperança, não tem expectativa. Vivem mendigando, cego. A Bíblia diz que Deus outrora falou de várias formas e de várias maneiras, através dos profetas. Hoje, nos últimos dias, Deus tem falado através do seu Filho Jesus Cristo. E aí a humanidade precisa ver isso, a humanidade precisa crer que Jesus está falando. Os acontecimentos, que eu tenho certeza absoluta que o homem mais velho que seja na face da terra não passou por uma experiência como essa que nós estamos passando a nível mundial.
São sinais que a Bíblia revela. Peste, fome, nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai. Por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o pecado, o amor de muitos esfriará. As pessoas estão muito mais dando evasão aos prazeres da carne, dando evasão às coisas desse mundo, e estão cegos, não estão vendo que Deus está falando. Deus está falando, louvado seja o nome do nosso Deus. E assim era a vida deste homem, ali cego, mas ele era cego, mas ele tinha um ouvido espiritual. Ele ouviu falar de Jesus, ele escutava os comentários quando as pessoas falavam alguma coisa de Jesus, e este homem, ele creu, e ele aguardou uma oportunidade, e ele não perdeu a oportunidade de que quando Jesus entrou na sua cidade, ele mesmo cego, mendigo, desprezado pela sociedade, mas ele gritou por Jesus, porque ele sabia que Jesus era diferente dos outros. Ah, meus irmãos, não compare Jesus com o homem, não compare Jesus com os astros, não compare Jesus com os profetas e pregadores, seja em qualquer geração que for. Jesus é totalmente outro. Jesus, ele é amor, ele é justiça, mas ele é amor, ele tem um carinho profundo pela sua vida, pela sua alma. Mas ele espera de nós uma reação, ele espera de nós um ato de fé. E diz o texto no verso 47, e ouvindo, olha, que era Jesus o Nazareno, ele perguntou a alguém, quem é? É Jesus o Nazareno. Pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A expressão Jesus, filho de Davi, ele por certo escutou as profecias, e ele entendeu que do trono de Davi, ou seja, da linhagem de Davi, viria o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E diz o texto, queridos, que ele passou a clamar, a gritar, Jesus, filho de Davi. O texto diz que era uma grande multidão. Eu fico imaginando a poeira tomando conta de tudo, aquele homem sentado ali, agachado, gritando Jesus. E no verso 48 diz, e muitos, não eram poucos, muitos o repreendiam para que se calasse. Muitos diziam, você não está vendo, você está aí desprezado, você está assim cego, mendigo, miserável, porque você é um pecador, porque você nasceu com uma maldição, porque você é assim, é assado, a culpa está nos seus pais. E aí cada um que dissesse alguma coisa, e dizia para que ele se calasse, mas o clamor daquele que é necessitado por Deus, o clamor daquele que precisa de Deus, o clamor daquele que quer Deus, aleluia, não é qualquer voz, não é qualquer repreensão que vai fazer calar. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, quanto maior era o volume da repreensão das pessoas mandando ele se calar, mais ele gritava. Quanto mais ele percebia que Jesus se distanciava dele, ele gritava. Louvado seja o nome do nosso Deus. Certa vez, em uma comunidade do interior, a gente sabe que aqui no Nordeste as pessoas têm aquela brincadeira chamada de pau de sebo, né? Eles fincam um pau forte no chão e enche de sebo, e lá em cima eles colocam uma oferta, um dinheiro. E aquele que consegue subir e pegar aquele dinheiro, ele é vencedor.
Interessante que quando se formava a fila para as pessoas subir naquele pau de sebo, aí os outros que não participavam da competição, sempre é assim, os negativistas, os que são do contra, e começava a dizer: tu não vai conseguir, oxe, você não vai conseguir. Aí o primeiro ia, chegava na metade, descia o outro, e outro, e as pessoas sempre dizendo: você não vai, você é muito gordo, você é muito pesado, já você é muito magro, não vai ter força. E cada um que dissesse alguma coisa, e no final, teve um pai junto com um garoto aproximadamente seus 16 anos, e eles começaram a dizer àquele garoto: você não vai conseguir, você não vai, você é muito novo, você não vai. Os mais velhos não conseguiram, e aquele garoto foi, se agarrou, subiu. Quando chegou lá em cima, conseguiu pegar o prêmio e desceu. Perguntaram para o pai daquele menino como é que ele conseguiu, e o pai daquele menino disse: é porque ele é surdo. As mensagens negativas fazem você muitas vezes sair do alvo. Quantas vezes o seu coração bateu para que Jesus entrasse, e chega um e diz: rapaz, o evangelho é fantasia, o evangelho é uma utopia, ou seja, um plano irrealizável. O evangelho é coisa do passado, o evangelho é coisa careta, o evangelho é coisa para velho, o evangelho é isso, o evangelho é aquilo, Deus não existe, coisa e tal, e lá vai, e dizem tantas coisas, e muitas pessoas dão ouvido a essas multidões. Só aqueles que vencem pela fé, só aqueles que abrem o coração e os ouvidos da fé é capaz e é suficiente de vencer toda e qualquer barreira. Se faça de moco, de surdo para o mundo, mas abra os ouvidos para Jesus. E este homem agora passava a gritar. As pessoas diziam: ele já passou, ele já está indo embora. E quanto mais Jesus parecia estar distante, mais aquele homem gritava. É aí, irmãos, aonde nós observamos e nos admiramos da fé deste homem. Quantas mensagens contrárias. Parecia que era verdade o que o povo estava dizendo, porque quanto mais ele gritava, mais distante Jesus ficava, mas ele não desistiu. A fé, ela é perseverante. Como é que você se comporta com a sua fé? É muito fácil dizer eu tenho fé, é muito fácil dizer eu amo, é muito fácil dizer eu gosto, mas tudo isso tem que ser provado. Jesus quer provar a sua fé. Jesus fez isso porque ele conhecia a fé daquele homem. Jesus não desprezou aquele homem, mas Jesus sabia a fé que aquele homem tinha, que era capaz de suportar e de superar barreiras, apesar das suas limitações. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem uma canção que diz que pela fé nós saltamos muralhas, e é verdade. Em Hebreus diz que os heróis da fé venceram feras, venceram tempestades no mar, venceram frio, fome, perseguição, ameaças de morte, venceram pela fé. Como é que você está se sentindo diante dessa situação? Eu já ouvi pessoas dizer: certa vez eu estive no mercadinho fazendo uma compra de frutas e verduras, e o senhor daquele mercadinho dizia: rapaz, depois que o mundo já está se acabando, é agora, não tem mais esperança para mais nada. A esperança do crente é que, se esse mundo acabar, nós herdaremos uma Canaã celestial, uma terra celestial. Mas eu creio que Deus ainda está falando, está ensinando, dando uma lição para este mundo. E diz o texto que este homem começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele pedia era: tem misericórdia. Diz o texto no verso 49: parou Jesus e disse. Que coisa maravilhosa, irmãos. Uma fé verdadeira, uma fé perseverante, fez com que parasse Jesus. Lá na frente, Jesus para. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Chamai-o, olha,
Uma multidão cercava Jesus e seus discípulos, mas ele para agora para dar a atenção àquele que estava sendo desprezado pela multidão. Eu fico imaginando agora o silêncio, aqueles que estavam levando uma mensagem contrária para aquele homem agora mudaram de ideia. Veja como o homem muda do dia para a noite nas suas convicções, nos seus pensamentos, nas suas ações. Quando Jesus diz para, chamaram o cego dizendo, tem bom ânimo. Agora é fácil dizer tem bom ânimo. Por que não disseram tenha bom ânimo antes? Por que não ajudaram aquele cego e colocaram ele bem no caminho de Jesus? Por que não levaram ele até a presença de Jesus, como aqueles 4 homens fizeram com aquele que estava aleijado em cima de uma maca? Mas não, Jesus parou agora. Jesus parou e disse, chamai-o. A mensagem agora, as pessoas são assim, não é? Quando muitas vezes você está na situação difícil, as pessoas se afastam de você. Quando você melhora um pouquinho, o ânimo de outros aparece. É mesmo assim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Louvado seja o nome do nosso Deus. Verso 50, lançando de si a capa. Que coisa maravilhosa, irmãos. O que era esta capa? Esta capa era o único instrumento que aquele homem tinha de proteção do frio e do calor. Como tem um dito, a Palestina, a temperatura durante o dia é um calor muito forte. É por isso que os judeus eles andam com toda aquela roupa, né? E à noite o frio é de rachar. Eles permanecem com aquela mesma roupa para o aquecimento do frio. Diz a Bíblia que este homem tinha esta capa. Era o único consolo e objeto material que ele tinha para a sua vida, mas quando ele escuta a voz de Jesus, ele lançando de si a capa, ou seja, aquilo que para ele era mais importante, deixa de ser importante, porque agora o mais importante de fato para a sua vida, lhe deu ouvidos e está lhe chamando Jesus Cristo, nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do nosso Deus. Jesus é aquele que se importa com você. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto. Olha que coisa maravilhosa. Deu um salto significa um momento de alegria, de vitória. Deu um salto, deu um pulo. Ele está me chamando, louvado seja o nome do Senhor. E foi ter com Jesus. Eu fico agora imaginando aquele homem ainda cego, até chegar à presença de Jesus, ainda tateando que no ar alguma coisa, até chegar à presença de Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus. Mas eu acredito que à medida que ele ia dando seus passos ainda cego, eu acredito que ele dizia, eu vou ter a minha vitória, eu vou ter a minha cura, eu vou ser restaurado, eu vou ter dignidade, e acima de tudo, eu vou ver Jesus, aquele que fez os céus e a terra, eu vou ver o meu Senhor, o meu Salvador, louvado seja o nome do nosso Deus. Só quem passa por uma grande libertação sabe o poder que é o Evangelho. E o poder ele não atua apenas na cegueira, na deficiência física, num vício, mas ele opera também num coração rancoroso, angustiado, orgulhoso, perverso. Um coração cheio de maquinação para o mal e do pecado. Jesus, ele liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Lançando a capa de si, levantou-se no salto e foi ter com Jesus. Verso 51. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Meus irmãos, Jesus ele é onisciente. Antes de todo esse cenário acontecer, Jesus sabia o que ia acontecer. Eu fico perguntando, aquele homem vem tateando cego, Jesus faz uma pergunta para ele.
A confissão tem que ser feita diante dos homens. É a confissão de fé. Jesus estava mostrando para os seus discípulos e para a multidão que por tudo é possível aquele que crê. E este homem cego chamado Bartimeu, ele creu. Quando ele chega perto de Jesus, o que queres que eu te faça? Pastor Cláudio Duarte com muita alegria, né? Ele é um pastor bastante alegre. Quando o cego faz essa pergunta, Jesus faz essa pergunta para o cego, ele diz que o cego diz: Senhor, dá para arrumar aí um cão-guia para mim? Mas Jesus, sabe por que Jesus? Porque Jesus quer ouvir a voz de Bartimeu. Jesus quer conversar com ele. Jesus quer escutar a necessidade do coração, o pedido diante de todos. Jesus quer ter o prazer de ouvir a voz daquele a quem ele criou. Jesus quer ouvir você, meu irmão, meu amigo, você que está aí na sua residência. Quer ouvir você, claro. Converse com ele, ore. Quando você está sozinho e no silêncio da sua angústia, das tristezas, ou mesmo nos momentos de vitórias, de conquistas, converse com o Senhor, agradeça a Deus. Você não estará falando num eco, num vazio, não. Deus, Ele te ouve. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua petição, Ele quer conversar contigo. Ele é o nosso amigo, nosso Senhor, mas Ele também é o nosso amigo. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Observe que este homem não era cego de nascença. O texto não diz que ele era cego de nascença. Não sei se no começo eu falei equivocadamente, não sei. Mas está falando aqui que eu torne a ver. Isso significa dizer que este homem tinha a visão e aos poucos ele foi perdendo. Ele foi perdendo a visão. Que eu torne a ver, né? Significa que ele via, que ele andava normalmente, que ele escutava a mensagem, as profecias, os ensinamentos. Senhor, que eu torne a ver. Que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Então Jesus disse, lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Amém? Além dele receber a cura, ele recebeu a cura espiritual. A tua fé te salvou. Não é te salvou da cegueira, mas é te salvou da condenação da eternidade. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Diz o texto: imediatamente tornou a ver. Tornou a ver. Então ele voltou a ver. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E diz o texto: e seguia Jesus estrada fora. É assim mesmo. Quando a gente aceita Jesus, não é? Nós passamos agora a seguir as coisas que concernem a Jesus. A igreja que Ele criou para que nós pudéssemos nos ajuntar e assim louvar o seu nome, estudar a sua palavra, promover a evangelização, promover as evangelizações a nível social, a promover o reino de Deus, a estabelecer os estudos e ensinamentos, a ética da moral, as verdades da eternidade. Então são coisas que pertencem a Deus. Passamos agora a ouvir e a cantar louvores de músicas que enaltecem o nome do nosso Deus. Ele passou a seguir a Jesus. Não tem como você entregar sua vida a Jesus e continuar na cegueira, e continuar pedindo, esmolando, e continuar sentado como se nada tivesse acontecido na sua vida. Quem é transformado agora passa a seguir a Jesus, a servir a Jesus, a andar com Jesus, a glorificar Jesus. Jesus continua na nossa frente como o bom pastor e nós o seguimos. Os pastores da Palestina, eles vão na frente,
fazendo um som, e diz a Bíblia e a cultura que as ovelhas o seguem. E a Bíblia também diz assim: ouve a sua voz e segue. Os pastores do Ocidente é diferente. As ovelhas vão na frente e eles vão, né? Então, diz o texto que este homem passou a seguir a Jesus. Amém? Que Deus, pois, te abençoe. Que o Senhor possa, que esta palavra possa ter alcançado o seu coração em nome de Jesus. Amém? Nós queremos dar aqui alguns avisos ainda. Hoje é quarta-feira, hoje nós, às 9 horas até às 11h30, nós temos o nosso expediente aqui pastoral. Amanhã, quinta-feira, as irmãs estarão programando a oração. Nossa irmã Nete, nossa irmã diaconisa Marta estarão promovendo a oração na quinta-feira. O pastor Crispim, e juntamente com a Elizabeth, promovendo o estudo da palavra de Deus às 19 horas na quinta-feira. No domingo pela manhã, às 10 horas, escola bíblica dominical, não perca. Às 18 horas, mais uma vez, pastor Crispim, trazendo uma palavra de Deus para o nosso coração e para a comunidade de Vila Nova. E às 20 horas, nós temos o culto da palavra de Deus, da família IBNC em adoração. Amém? Nós precisamos continuar orando, né? Nós vamos continuar orando por Joy, o pai da nossa irmã Joseane, né? Orar para que Deus estenda a sua mão e possa ser a providência na vida de Joy, curando seu filho de todos os males. Vamos fazer uma oração de agradecimento pelo aparecimento da nossa irmã Maria, né? No domingo nós oramos aqui por ela, as redes sociais divulgaram fotos, e ainda no domingo nós estávamos no culto, mas quando encerramos soubemos da notícia que, graças a Deus, ela foi encontrada, está em um hospital e está bem, graças a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai bendito e eterno, nós queremos te agradecer por mais uma noite, por mais um momento de reflexão, de estudo da tua palavra. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado pela oportunidade de assim te louvar, ministrar a tua palavra e de sentir a tua presença em todos os momentos da nossa vida. Continue nos guiando, nos ajudando, que o teu Espírito Santo nos lembrando a tua palavra e que a tua palavra possa surtir efeito no coração do irmão, do amigo, daquele que está na sua residência participando deste culto da vitória. Que seja uma vitória de fato na vida, ó Deus, daqueles que participam do culto através do YouTube. Queremos te apresentar, Deus, o nosso irmão Joy, o pai da Joseane. Ó Deus, ele está precisando, ó Deus, do teu cuidado, da tua boa mão sobre a sua vida, Senhor. Que o Senhor restaure a saúde do teu filho. Nós oramos no nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pelo aparecimento da nossa irmã Maria. Ó Deus, foi divulgada a foto da tua serva que estava desaparecida, mas ela estava em uma outra unidade hospitalar sendo cuidada e graças a Deus está bem. Muito obrigado, Senhor. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, de hoje para sempre. O povo de Deus diz: amém. Glória a Deus.